Quem são os 144 mil na Bíblia? No livro profético de Apocalipse 7, lemos sobre 144 mil pessoas escolhidas das 12 tribos de Israel, que são seladas por Deus para serem preservadas durante os eventos apocalípticos descritos no restante do livro. Esse grupo curioso de pessoas escolhidas tornou-se objeto de muito debate dentro do cristianismo. Quem são eles? O que os torna diferentes de outras pessoas escolhidas por Deus? E o que representa o selo em suas testas? Neste vídeo, tentaremos descobrir quem são esses indivíduos, buscando a interpretação correta desse texto. Devemos começar reconhecendo algumas categorias de diferentes visões sobre os 144 mil. A primeira é muito direta, e alguns diriam até um pouco óbvia. A visão literal de que estes são realmente 144 mil indivíduos escolhidos, igualmente das 12 tribos de Israel. Uma segunda visão semelhante diria que o número 144 mil é um número simbólico que simplesmente representa uma grande quantidade de judeus nos últimos tempos que se convertem a Jesus e são selados para serem preservados dos julgamentos daqueles dias, mas não necessariamente 144 mil exatamente. Uma terceira visão mais simbólica postula que eles são realmente apenas um grupo representativo. Esta visão concordaria com a visão número 2 de que o número 144 mil é simbólico, mas iria além, insistindo que as 12 tribos de Israel, das quais os 144 mil vêm, também são simbólicas. Eles diriam que essas declarações representam um grande número de crentes de todos os períodos de tempo que Deus preserva, através de dificuldades e problemas. Finalmente, uma quarta categoria de visões diria que os 144 mil são um grupo especial de crentes, não necessariamente judeus, que são escolhidos por Deus de uma maneira única que outros crentes não são. Eles dizem que esses 144 mil serão os que reinarão com Jesus em seu reino, enquanto o restante dos crentes são as pessoas sobre as quais os 144 mil reinarão. Esta visão é especialmente popular entre a organização das Testemunhas de Jeová. Então, qual é a correta? Esta passagem descreve 144 mil judeus reais durante os últimos tempos? Descreve um grande número de judeus durante os últimos tempos, mas não necessariamente 144 mil? Ou descreve um grande número de pessoas escolhidas por Deus, não necessariamente 144 mil e não necessariamente judeus? Ou descreve uma classe especial de 144 mil crentes que reinarão sobre os outros crentes? Bem, para encontrar a resposta correta aqui, precisaremos analisar cada visão da maneira mais imparcial possível e comparar seus pontos fortes e fracos à luz do próprio texto. Ao fazer isso, perguntaremos qual é a intenção deste texto em Apocalipse 7. Por que Deus o fez ser escrito para nós? Vamos começar com a visão número 4, a visão das Testemunhas de Jeová, e depois voltaremos para a visão número 1. Os 144 mil podem ser uma classe especial de crentes da igreja. A Bíblia nos diz que os crentes não serão separados em classes maiores ou menores no reino de Deus. Em Mateus 18, quando os discípulos discutiram sobre quem seria o maior no reino, Jesus chamou uma criança pequena e a usou como lição, dizendo: "Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus." O ponto que Jesus estava fazendo é que a salvação requer humildade. A salvação requer que uma pessoa reconheça-se como pecadora e merecedora do julgamento de Deus. Quando alguém reconhece sua própria condição humilde aos olhos de Deus e se volta para o Senhor Jesus com verdadeira fé e arrependimento, encontra a salvação. Assim, aqueles que não se humilham não podem entrar no reino de Deus, porque o evangelho da salvação começa com a humildade. Jesus explicou aos apóstolos, cuja pergunta sobre qual deles seria o maior não demonstrou humildade, que é necessária humildade para entrar no reino dos céus. E ele continuou dizendo que todos os que se humilharem e encontrarem salvação em Cristo pela fé
serão iguais quando chegarem lá. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Temos que nos humilhar para chegar ao reino, e todos que se humilharem serão os maiores, significando que todos que chegarem lá são os maiores. Seremos todos iguais, e isso é algo que Jesus ensinou a seus discípulos em várias ocasiões. Em Mateus 19, 27 e 30, Pedro perguntou a Jesus o que os discípulos receberiam como recompensa especial acima dos outros no reino, já que eles haviam deixado tudo para segui-lo. Jesus respondeu que eles receberiam tronos e reinariam com ele, mas depois acrescentou: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Em outras palavras, Pedro, vocês receberão grandes coisas por se arrependerem e seguirem Cristo. E assim também todos os outros, porque se você não deixar outras coisas e me seguir, então você não está verdadeiramente salvo. Mas aqueles que se arrependerem receberão a vida eterna. Não há coisa maior do que ter a vida eterna. E todos que têm a vida eterna têm a maior coisa. Isso é uma verdade maravilhosa para aqueles que pensam pouco de si mesmos. Aqueles que se consideram os últimos se sentirão promovidos porque somos todos iguais. Mas aqueles que se consideram os primeiros ficarão desapontados ao se encontrarem iguais aos últimos. Em Mateus 20, Jesus foi abordado novamente, desta vez pela mãe de Tiago e João, 2 de seus apóstolos. Ela pediu a ele que concedesse a eles a honra de sentarem à sua esquerda e à sua direita no reino, significando que ela queria que tivessem a posição número 1 e a posição número 2 no reino de Deus, acima de todos os outros. Jesus respondeu dizendo que ela não sabia o que estava pedindo e que seria dado a quem foi preparado por seu Pai. Bem, em Apocalipse 3, 21, Jesus falou à igreja gentílica de Laodiceia dizendo que concederia a qualquer um que vencer. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você seguir como a palavra vencer é usada em Apocalipse 2 e 3 nas cartas às 7 igrejas, torna-se muito claro que a frase ao que vencer se refere a todos os verdadeiros fiéis. Ao que vencer, comerá da árvore da vida, não será ferido pela segunda morte, receberá um novo nome, reinará com Cristo, será dado vestes brancas, viverá com Cristo e se assentará em seu trono. Qualquer um que compartilhe da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o inferno, que são todos os verdadeiros crentes, será concedido a assentar-se com ele em seu trono. Não é apenas uma classe especial de crentes que reinará com ele. Todos nós nos assentaremos ao redor de seu trono. Em Apocalipse 1:6, João até nos diz que Jesus nos fez, significando todos nós, reis e sacerdotes para Deus. Agora, alguns podem estar se perguntando: se todos nós reinamos no reino de Deus, sobre quem estamos reinando? Bem, esta parece ser uma questão bastante fácil de responder. Apocalipse capítulos 20 a 22 parecem descrever um reinado de 1000 anos de Cristo nesta terra, após o qual todo pecado será destruído, e um novo céu e uma nova terra serão criados, onde viveremos para sempre. Nos primeiros 1000 anos nesta terra, reinaremos com Cristo sobre as nações desta terra, mas no novo céu e na nova terra, é razoável acreditar que ainda reinaremos com Cristo, só que então estaremos reinando sobre a criação, semelhante à maneira como Adão e Eva receberam domínio sobre a terra em Gênesis 1:28. Teremos domínio sobre o novo céu e a nova terra. A Bíblia também nos diz em 1 Coríntios 6:3 que no reino governaremos sobre os anjos. Como uma nota adicional, sabemos que muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre aquele reinado de 1000 anos de Cristo que chamamos de milênio. Mas não importa como você veja sua escatologia, seja pré-milenista, pós-milenista ou amilenista,
É claro que nós, santos, estaremos desempenhando a função de reinar com Cristo em todos os pontos do reino de Deus. Julgamos com Ele quando Ele retorna e reinamos sobre o resto da criação e sobre os anjos na eternidade. Mas, de acordo com as Escrituras, nós, crentes em Cristo, teremos todos posições iguais, reinando e assentados ao redor do trono de Deus. À luz deste ensino aparentemente claro, de que não há níveis de grandeza para aqueles que entram no reino de Deus, acho que temos que concluir que a visão número 4, a visão das testemunhas de Jeová, não seria assertiva. Então vamos passar para a visão número 3, que chamaremos de visão idealista. Idealistas acreditam que esta passagem lida principalmente com ideias expressas em símbolos. Esta posição é mantida por muitos teólogos pós-milenistas e amilenistas, que acreditam que Apocalipse 7 já está cumprido de uma forma simbólica na igreja de hoje. De qualquer forma, sei que é sempre arriscado resumir argumentos como esses porque há muita variação dentro das visões, mas por questão de tempo faremos assim mesmo. Essencialmente, esta visão idealista acredita que o número 12 é representativo do povo escolhido de Deus, como as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos que foram o início da igreja. Eles dizem que o número 1000 simplesmente era o maior número na língua grega e poderia ser usado para significar muitas pessoas, não necessariamente apenas 1000. Então, como Apocalipse 7 mostra 12 grupos de milhares de pessoas sendo escolhidas, eles dizem que o número 12 representa crentes de todos os tempos, e milhares representam que são muitas pessoas. Além disso, o idealista afirma que isso é confirmado no final de Apocalipse 7, porque os versículos 1 ao 8 descrevem o selamento dos 144.000. Mas então, nos versículos 9 e 17, o autor João viu uma multidão inumerável de pessoas redimidas no céu louvando a Deus. Esta, argumenta a visão idealista, é a interpretação dos 144.000. Os 144.000 são simbólicos e a multidão inumerável é a sua interpretação. Este é um argumento interessante e, de certo modo, convincente, mas acho que há um problema bastante óbvio com ele, e esse problema é encontrado no próprio texto de Apocalipse 7. A passagem não nos diz que esses dois grupos de pessoas são os mesmos. Na verdade, ela vai a grandes comprimentos para contrastar os 144.000 com a multidão inumerável encontrada no céu. Nos versículos 1-4, somos informados de que o selamento dos 144.000 é feito por 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, impedindo calamidades na terra até que os 144.000 sejam selados. Mas o versículo 9 nos diz que a grande multidão é vista no céu. Bem, o selamento não funcionou? Eles não foram protegidos das calamidades? Eles morreram e foram para o céu, ou foram preservados da morte na terra? A passagem parece indicar que os 144.000 estão na terra sendo preservados do julgamento de Deus sobre os ímpios. Há um contraste entre esses dois grupos. Nos versículos 1 a 8, os 144.000 são contados em detalhes intrincados. São 144.000 deles, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Mas da grande multidão somos informados que ninguém poderia contá-los. Isso soa como um contraste intencional entre os dois grupos. E como os 144.000 são ditos ser especificamente das 12 tribos de Israel, encontramos outro contraste entre eles e a grande multidão, porque no versículo 9, somos informados que a grande multidão é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, quando João perguntou quem eram aqueles da grande multidão, ele não foi informado de que eram os 144.000. Em vez disso, foi informado de que eram aqueles que saíram da grande tribulação, não aqueles que foram selados e preservados através das calamidades. Estou simplesmente apontando que, se estamos procurando a interpretação que parece ser pretendida pelo texto, provavelmente não deveríamos concluir que a interpretação idealista está correta, porque os 144.000 estão na terra, definitivamente contáveis, das tribos de Israel e são preservados através da calamidade. Mas a grande multidão está no céu, são incontáveis, de todas as nações e povos,
e saíram da terra porque aparentemente foram mortos na tribulação. O texto parece gritar para nós que esses são dois grupos diferentes de pessoas. Então podemos determinar que os 144.000 provavelmente não são uma representação simbólica da grande multidão. Eles são um grupo separado. Mas também descobrimos uma boa razão para pensar que esses dois grupos também não são separados no sentido de que um é maior que o outro. Essas duas conclusões são razoáveis e sólidas, e eliminam as visões números 3 e 4. O que descobrimos até agora não funciona muito bem para as visões pós-milenista ou amilenista do livro do Apocalipse, mas funciona muito bem com uma visão pré-milenista, porque um teólogo pré-milenista argumentará que Apocalipse 7 faz parte de uma profecia sobre um período de tempo de 7 anos, que virá no futuro e terminará com o retorno de Cristo. Essencialmente, os pré-milenistas ensinam que esta contagem regressiva de 7 anos para o retorno de Cristo está sendo descrita em Apocalipse capítulos 4 a 19 e inclui grandes calamidades, terremotos, chuvas de meteoros e pragas que Deus trará sobre a terra durante esses anos. Isso se encaixa perfeitamente com o que sabemos sobre os 144.000 do capítulo 7, porque a passagem nos diz que eles são selados para serem preservados dessas grandes calamidades terrestres. Então, a maioria dos pré-milenistas argumentará que os 144.000 são judeus reais, que virão a crer em Jesus como seu verdadeiro Messias durante esses 7 anos, e serão preservados por todo o caminho através dessas calamidades, até que Jesus retorne novamente. Essencialmente, essa visão reconhece a diversidade entre os 144.000 e a grande multidão. Eles são dois grupos diferentes de pessoas crentes, mas isso não eleva os 144.000 como uma classe especial de crentes maior do que qualquer um da grande multidão. Todos são crentes de igual valor, mas os 144.000 são crentes judeus, que são preservados durante a tribulação. E a grande multidão são outros crentes que são mortos na tribulação. Essa visão também se encaixa muito bem com o restante das declarações no livro do Apocalipse, como no capítulo 11, onde vemos dois profetas judeus realizando milagres e profetizando na cidade de Jerusalém por 3 anos e meio. Isso explicaria por que 144.000 judeus se converteram durante esse tempo, possivelmente através da profecia dessas duas testemunhas. Sabemos que o capítulo 7 diz que eles recebem um selo que os impede de serem feridos durante esse tempo. E isso se encaixa perfeitamente com o capítulo 12, que nos diz que uma mulher que representa a nação de Israel será perseguida para o deserto pelo diabo, mas será preservada por Deus durante os últimos 3 anos e meio antes da volta de Cristo. Em Apocalipse 14, uma passagem que parece estar olhando para o retorno de Cristo, o Cordeiro de Deus, vemos ele de pé no Monte Sião, em Jerusalém, com os 144.000. Este versículo pode muito bem indicar o que já concluímos, que esses 144.000 são preservados e sobreviverão até Jesus retornar para ficar com eles no Monte Sião. Isso também se encaixa muito bem com a carta de Paulo aos Romanos, em 11:26, onde ele argumenta que todo o Israel será salvo. Muitos sugeriram que isso significa que quando Jesus retornar, todo o remanescente de Israel ainda vivo o receberá como seu Messias. O apóstolo Pedro também falou dessa realidade no livro de Atos 3:17-21, onde ele falou ao povo judeu que havia rejeitado o Messias, dizendo: Irmãos, sei que vocês agiram por ignorância, assim como os seus líderes. Arrependam-se, portanto, e se convertam, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele envie Jesus Cristo, que antes lhes foi pregado, a quem o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro esperava que Jesus retornasse quando a nação de Israel finalmente o recebesse como o Messias. É para isso que os 144.000 são preservados. Eles são o povo judeu que receberá Cristo como o Messias quando ele retornar.
Você pode perceber neste ponto que ainda não discutimos as diferenças entre as visões 1 e 2 que listamos anteriormente. Mostramos as fraquezas das visões 3 e 4 e a força da visão pré-milenista sobre esta passagem, mas as duas primeiras visões são apenas variações da visão pré-milenista. Então, qual é a correta? Bem, a diferença entre elas é que, na visão número 1, os 144 mil são literalmente 144 mil judeus, mas na visão número 2, eles são representativos de um grande número de judeus, não necessariamente 144 mil exatamente. Há algum mérito na visão número 2, pois reconhece a natureza simbólica do livro do Apocalipse. Obviamente, em qualquer livro profético como este, haverá muitos elementos simbólicos. E há algumas pistas em Apocalipse 7 que podem indicar algum simbolismo nos 144 mil. Por exemplo, as tribos que são nomeadas não são os nomes que você esperaria. Nos livros de Moisés, lemos que Jacó, o neto de Abraão, teve 12 filhos. E esses filhos se tornaram os chefes de 13 tribos de Israel, porque um dos filhos, José, recebeu uma herança dupla. Os dois filhos de José, Efraim e Manassés, tornaram-se tribos individuais em Israel, criando 13 tribos na realidade. Mas a tribo dos filhos de Levi, o terceiro filho de Jacó, tornou-se a tribo dos sacerdotes e não recebeu uma divisão da terra em Canaã. Eles apenas receberam várias cidades na terra. Portanto, havia 12 irmãos e 12 parcelas de herança na terra de Canaã, mas tecnicamente havia 13 tribos em Israel. O interessante é que a tribo de Levi está incluída na lista das 12 tribos em Apocalipse 7. E ambas as tribos de José, Efraim e Manassés estão listadas também, mas são listadas como José e Manassés, em vez de Efraim e Manassés. Então deveriam ser 13 tribos, certo? Qual foi deixada de fora para fazer 12? Bem, essa seria a tribo de Dan. A tribo de Dan está ausente da lista em Apocalipse 7. Isso é interessante. Agora, a tribo de Efraim pode ser chamada de José, porque Efraim era um nome frequentemente usado nos livros proféticos do Antigo Testamento para se referir a todas as tribos do norte de Israel, que caíram em grave pecado e idolatria. O fato de serem chamados de José, em vez de Efraim, em Apocalipse 7, pode significar que Deus está usando um nome maior para eles e não se lembrando mais de seu pecado. Quanto à tribo ausente de Dan, só podemos supor que foram deixados de fora porque, no livro do Antigo Testamento dos Juízes, no capítulo 18, a tribo de Dan rejeitou sua herança na terra de Israel e se mudou para outra cidade chamada Laís, que renomearam como Cidade de Dan, e adoraram ídolos lá. Deus pode tê-los deixado fora do número em Apocalipse 7, porque essa passagem fala de judeus que receberão o Messias em seu reino, mas os danitas deixaram sua herança e, ao fazê-lo, deixaram seu trabalho de possuir a terra de Canaã e mantê-la até que o Messias viesse para receber seu reino. O ponto é que parece haver pelo menos algum simbolismo claro nos nomes das tribos das quais os 144 mil vêm. E claro, como já discutimos, o número 12 e o número 144 mil são usados várias vezes nesta passagem e muitas vezes são simbólicos. À luz disso, diríamos que é muito possível que esses 144 mil selados possam ser representativos de um número maior de judeus de todas as 12 tribos, mas também é possível que haja literalmente apenas 144 mil deles. Não podemos ter certeza. Suponho que teremos que esperar pela resposta quando isso acontecer. O que você acha? Esses 144 mil poderiam ser simbólicos de todos os crentes de todos os tempos? Se for assim, por que a passagem contrasta os dois grupos tão distintamente? Você acha que os 144 mil poderiam ser um grupo especial de crentes reinantes, como ensina a Organização das Testemunhas de Jeová? E se for assim, por que as Escrituras se esforçam tanto para declarar que todos teremos posições iguais na eternidade? Finalmente,
Se você concorda que os 144 mil são crentes judeus selados durante os últimos 7 anos antes do retorno de Cristo, você acha que haverá literalmente 144 mil deles? Ou esse número é simbólico? Lembrando que toda a Bíblia é, em última análise, sobre uma coisa: a redenção da humanidade por Jesus Cristo. Veja, a Bíblia nos diz que todos os homens são pecadores e a justiça será feita. A Bíblia trata sobre a boa notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a penalidade por nosso pecado. Como essa penalidade foi paga, tudo o que é requerido de você é que você se volte pela fé ao Senhor e encontre a salvação nele. Agora, antes de ir, quero agradecer sinceramente por assistir a este vídeo. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever para apoiar o canal Estação da Verdade e ver mais conteúdos como este. Curta o vídeo e compartilhe para mais pessoas conhecerem a verdade da Palavra de Deus. Ajude-nos a espalhar a verdade e o conhecimento da Palavra de Deus pelo mundo. Obrigado pelo seu apoio.